Quando eu fiz a peça Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, 24 anos atrás, eu fiquei totalmente apaixonada pela Eunice Paiva. Aquela mulher, ela tinha perdido o marido na ditadura militar, ela tinha criado 5 filhos sozinha, ela tinha enfrentado um acidente que havia deixado o seu caçula de cadeira de rodas e brigado por anos, sem nunca perder a altivez e, de alguma forma, a alegria, pelo atestado de óbito do seu companheiro, pelo reconhecimento do seu assassinato, pela verdade, né? Na adaptação do livro para o teatro, que foi feita pelo Alcides Nogueira, o seu protagonismo já era evidente. Mas no imaginário brasileiro, a Eunice, como a maior parte das brasileiras, era uma mãe e uma esposa. Mais uma mãe, mais uma esposa. Mãe de um escritor de sucesso e companheira viúva de um ex-deputado importante, torturado e desaparecido na ditadura. O sobrenome famoso, de alguma forma, deixava ela numa prateleira mais alta, digamos assim, apesar de triste. Mas ainda assim, a Eunice era uma mãe e uma esposa. Não que isso a tornasse menor, ao contrário, ela tinha orgulho da sua luta, por mais doída que fosse. Mas faltava narrar essa luta sob seu ponto de vista. Eu acho que não porque isso fosse relevante para ela, talvez não fosse, mas porque para um Brasil de milhares de mães e pouquíssimos pais, o reconhecimento de Eunice Paiva é muito educativo. Valorizar o tempo e a dedicação cedidos às famílias pelas mulheres, às vezes por amor, às vezes porque a gente acredita que essa é a nossa função, se faz cada vez mais necessário, independentemente do contexto em que isso se dá. E não só para que haja uma divisão mais justa na tarefa da criação dos filhos, quando a gente decide ter filhos, né? Mas também para a construção de homens que compreendam o valor das nossas vidas e não reproduzam esse modelo padrão da família brasileira. É muito comum, né, quando a gente é filho, achar que a mãe é meio coadjuvante, como se a existência das nossas mães, sei lá, fossem quase um apêndice da nossa. Eu mesma, desde que fui mãe, muitas vezes coloquei, como a maioria das minhas amigas, inclusive, a felicidade dos meus meninos na frente da minha. Porque foi assim que eu aprendi, porque eu achava também que um certo apagamento dos meus desejos profissionais seria lido como um sinal de amor. Só ontem, ao ver a cena em que a Fernanda Torres, muito emocionada, foi ovacionada por 10 minutos em Veneza pela sua atuação como Eunice Paiva, eu percebi quantas gerações de mulheres também estavam sendo aplaudidas com ela. Meio que o mar se abriu, sabe, nos meus álbuns de infância. A Fernanda é uma das maiores atrizes do país. Mas a sua entrevista, sublinhando o reconhecimento do primeiro nome de uma personagem que sempre foi conhecida por um sobrenome que sequer é seu de batismo, me comoveu tanto quanto as suas atuações, sempre brilhantes. Recentemente, a sua mãe, a nossa outra Fernanda Magia, né, a Montenegro, que leu num momento histórico da sua já inesquecível carreira a Simone de Beauvoir de forma gratuita em pleno Parque do Ibirapuera, deu, enquanto cumpria a temporada da peça Leitura em São Paulo, uma entrevista na Globo News que me chamou muito a atenção. O entrevistador, que é um dos maiores jornalistas do país, um cara que eu admiro muito, mais de uma vez citou, ao perguntar sobre a sua carreira, o nome do seu marido. E fez comparações que não sei, que a meu ver eram totalmente fora de contexto. Como, por exemplo, sobre o seu casamento longevo com o saudoso Fernando Torres, em contraponto à parceria, em tese, mais libertária da Simone de Beauvoir com Jean-Paul Sartre. Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Eunice Paiva são nomes para a gente falar todo dia. E embora elas tenham tido filhos e parceiros, elas têm, antes das suas certidões de casamento, documentos de batismo. As suas biografias certamente possuem extensos capítulos sobre seus rebentos e sobre suas parcerias amorosas, mas será que a gente precisa falar disso com tanta frequência? Aos homens, essas questões são feitas com o mesmo peso? Eu acho que não. Ainda Estou Aqui é um filme de Walter Salles e um livro de Marcelo Rubens Paiva, mas quando esse longa chegar aos cinemas, eu tô muito ansiosa para isso. Eu vou dizer para todo mundo de boca cheia que eu tô indo ali ver o filme da Eunice Paiva,
companheira do Rubens, mãe do Marcelo, mas sobretudo uma mulher que fez da sua vida uma obra de arte que deve ser celebrada por muitos e muitos anos. Uau!